é o som deste instrumento que ali está em cima. Portanto, é o som do shofar, que é um chifre de carneiro, e que se diz em hebraico, carneiro diz-se jobel. Portanto, a palavra jubileu não vem de júbilo, vem de chifre, está bem? Vem de carneiro. Vem deste som magnífico, este som magnífico, que é o sopro de Deus. Quem aqui toca instrumentos de sopro, eu estou aqui a ver algumas caras, vai gostar de saber que o sopro é isto mesmo, sopro. Quando Deus criou o mundo, foi o seu sopro que pairou sobre as águas, não é? Foi o seu sopro, o seu vento ou o seu espírito. São tudo sinónimos em hebraico. Portanto, quando ouvimos o som do shofar, quando um judeu, nos tempos antigos como hoje, ouve o som do shofar, ele entra imediatamente em espírito de temor de Deus e de oração. É Deus que está a chegar. E então, o jubileu, como as grandes festas judaicas, é anunciado pelo som do shofar. Nós temos, para os judeus, temos um livro, que é um manual, há aqui acólitos, tem um manual litúrgico, como é que se chama? O manual do missal, não é? Que dá as leis todas do missal, etc. Para os judeus, esse manual é o Levítico. É o livro do Levítico que está no coração da Bíblia, da Torá. E é aí que nós vamos encontrar, no capítulo 25, todas as leis do jubileu. Se calhar vocês já leram o capítulo 25 do Levítico. Quem é que aqui já leu o capítulo 25 do Levítico? Não. Não costumam ler assim, quando estão a tomar café ou não? Pronto. Ok. Ok. Melhor, mais novidade vai ser então descobrirmos aqui todas as leis do jubileu. Temos um ritmo de vida que é logo dado no Gênesis, que é o ritmo 7. Não é? E este é um ritmo tanto da liturgia como da criação. Quando Deus vai dividindo o tempo em 7, de 7 em 7, Deus está-nos a introduzir um ritmo divino ao tempo. O tempo vai correndo e de 7 em 7 dias dá espaço a Deus. E esse espaço que tu dás a Deus vai depois encher todo o resto do teu tempo. E então nós vamos lá atrás, a começar na criação do mundo, porque o jubileu começa na criação. Adão e Eva são criados como filhos de Deus. E nós sabemos, logo ali no Gênesis, que eles são filhos porque os filhos são aqueles que são a imagem e semelhança dos pais, não é? Quando nós vemos os filhos, tu és a cara chapada do teu pai, não é? És a imagem e semelhança do teu pai. Isto na Bíblia também é verdade. Quando aparecem em várias partes da Bíblia, imagem e semelhança do seu pai. Portanto, se Adão e Eva foram imagem e semelhança de Deus, são filhos de Deus. São reis, senhores sobre toda a criação, não é? Dominam sobre o reino animal, sobre o reino vegetal. Não são escravos, são senhores, são reis e não têm dívidas. Têm nada a pagar, não devem nada a ninguém, não têm pecados quando são criados. Não estão num autêntico começo liso da sua vida, não têm nada a dever a ninguém. E são chamados a constituir uma família, a formar uma família. Portanto, esta é a base do jubileu. Mais um pormenor, eles descansam ao 7º dia. Isto é interessante, este descanso ao 7º dia. Vocês sabem que nas civilizações antigas só os deuses descansavam. Os seres humanos foram criados para ser escravos dos deuses. Civilização grega, romana, etc. Egípcia. Quando aparece aqui os hebreus a dizer que o ser humano tem direito a descansar ao 7º dia, uou! Quem é que vocês pensam que são? Quem é que vocês julgam que são? Nós somos filhos de Deus. Somos chamados a ser reis. Isto foi altamente inovador. Nós nem damos conta de como isto foi inovador. Bem, quando o povo de Deus foi libertado do Egito, não é? Voltamos a fazer um reset completo de tudo aquilo que Adão, entretanto, perdeu com o pecado. Eu não vou agora entrar, vocês conhecem a história. Chega à libertação do Egito e o que é que acontece?
O povo está de novo livre, já não são escravos, são livres do Egito. E Deus chama ao povo o meu filho primogênito. É isso que ele está sempre a dizer ao faraó: deixa o meu filho primogênito sair. Portanto, é o Filho de Deus de novo. Temos aqui um novo Adão, redimido, libertado, de volta ao paraíso, neste caso, à casa dos Power, que é onde aquelas crianças de vez em quando vão brincar. E agora este paraíso vai se chamar Canaã, a terra onde corre leite e mel. Uma imagem perfeita do paraíso. E nesta terra onde corre leite e mel vai ser dividida em 11 partes. Uma para cada tribo de Israel, menos uma tribo que vai ficar sem uma parte. Ora, quem é que sabe o nome das tribos de Israel? Vamos lá rápido. Não? Ok. Vamos lá. Eu faço-vos aqui o trabalhinho. Se vocês pertencessem a uma igreja evangélica ou outra assim, se calhar sabiam-nos todos de cor. Mas os católicos não decoram estas coisas. Então, temos aqui as 12 tribos de Israel. Há aqui uma tribo, que é a tribo de José, os dois filhos de Raquel, não é? José e Benjamim. A tribo de José dividiu-se em duas, Efraim e Manassés. Se calhar vocês já ouvem estes nomes nas leituras, não é? Quando se ouve Oseias, fala-se Manassés, Efraim, a gente fica assim a pensar que são palavras... São os filhos de José. Então as duas tribos vão substituir a tribo de José, por assim dizer, dividiu-se em duas. Temos ali a tribo de Levi, cortada. Porquê? Porque Levi, como eu disse, a terra foi dividida em 11 partes, não em 12. Porquê? Porque os levitas eram os sacerdotes. E os sacerdotes não receberam terra. Andavam nas outras terras, porque iam oficiar, iam fazer depois o culto e não tinham posse de terra. Então, a terra foi dividida e então o que é que Deus pede ao povo? Que a terra seja mantida sempre dentro de cada tribo. Porque Deus vai nos dizer continuamente: a terra pertence-me e eu é que a distribuo como eu quero. Portanto, eu quero que seja uma parte para cada tribo. E assim é. Porquê é que nós precisamos de uma terra? Precisamos de uma terra não para possuir uma coisa, porque a terra pertence a Deus, mas para deitar raízes, não é? O povo de Deus, as plantas precisam deitar raízes. É preciso um lugar onde deitar as raízes. E então, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer como em todos os lugares, vai começar a haver transações, vai haver vendas e trocas, etc. E a terra vai começando a perder, a tribo deixa de ficar, de possuir a sua terra. Às vezes acontecia ainda pior e as pessoas tinham de se vender, já tinham tantas dívidas que acabavam por ter de vender o seu próprio trabalho. E é assim que nasce a escravatura. Porque às vezes pensa-se que a escravatura nasceu quando os portugueses foram para a África, não é? Mas não, escravos sempre existiram e porque o que era a escravatura? Era isto. Tinha tantas dívidas a pagar, eu já não consigo, já não posso pagar as minhas dívidas, eu próprio me ponho ao teu serviço com tudo o que eu tenho. Foi assim que nasceu a escravatura. Deus não gosta da escravatura, mas não a separa por decreto. Nós sabemos que os absolutismos e os decretos não levam a nada. Portanto, não é por decreto. Mas vai tornando a escravatura tão complicada e tão difícil que, pouco a pouco, ela deixa de ser fazível, não é? Deixa de ser execuível por Israel. Então, o que é que Deus vai dizer? As pessoas precisam de uma terra onde viver, e então era possível aparecer um Goel, que em português nós traduzimos pelo Redentor, aquele que vai resgatar. Ou seja, quando uma pessoa era escravo, pode aparecer um parente rico que pode, de uma vez, pagar a dívida do seu familiar, para que a terra volte a ficar dentro da família. Isto é uma figura jurídica que existe em Israel. E é daqui que vem a palavra Redentor. Se calhar muitos de nós não estamos conscientes disso quando dizemos que fomos resgatados por Jesus, é daqui que vem a palavra, não é? O parente que vem, aquele familiar que vem restaurar-nos a terra, restaurar-nos a liberdade. Mas havia uma outra forma de libertar os escravos e de libertar a terra, etc. E essa outra forma é precisamente o jubileu. É exatamente o jubileu. Então, nós temos a cada 7 dias o sábado. Depois Deus dava a cada 7 anos um ano sabático. Ano sabático já todos ouviram falar, não já? Um ano sabático hoje em dia, a pessoa deixa o seu trabalho por um ano. Não é? O povo de Deus era chamado por um ano sabático, ao fim de 7 anos, um ano, deixar a terra descansar. Ninguém trabalhava na terra. Reparem, o próprio sábado da terra vos vai sustentar, dizia Deus. Ou seja, não se preocupem com esse ano porque eu vou tomar conta de vocês.
eu vou fazer com que tenham comida em abundância, que não vos falte o alimento nesse ano. Claro que isto é preciso uma grande confiança na providência. Nós estamos a falar de um povo que vivia da agricultura, não é? Da pastorícia. Ter um ano sem trabalhar a terra era bastante difícil. Mas Deus já tinha mostrado com o maná que era possível alimentar o povo, desta forma que Deus providenciava, não é? Quando caía o maná, todos os dias eles apanhavam o sustento cada dia e no sexto dia apanhavam o suficiente para 2 dias, para não trabalharem ao sábado. Pois aqui também está, Deus está a dizer, eu consigo perfeitamente cuidar de vocês durante um ano, não tenham medo. E Deus está-nos aqui a dizer o quê? Que a terra lhe pertence, é Ele quem pôs a mesa, quem põe a mesa para toda a gente. E ao fim de 7 semanas de anos, seria o ano 49, o ano sabático e depois a seguir o ano do jubileu. E então ouvíamos o toque do shofar e o povo sabia que acontecia o jubileu. E então, no jubileu, o que é que acontece? Olhem para isto, hein? Todas as dívidas são perdoadas. Portanto, as pessoas tinham dívidas, tinham dinheiro, deviam dinheiro a uns e a outros. Acabou, tudo esquecido. As dívidas são perdoadas. Todos os presos eram libertados. Todos os escravos eram libertados. Ninguém podia manter os seus escravos. No fundo, o que é que nós estamos a fazer? É um reset total da vida, não é? Portanto, com o jubileu, Deus permitia que voltássemos aos privilégios de Adão e Eva. Voltar ao jardim do paraíso, à nossa terra, cada um voltava à sua terra, à sua casa, voltava a ter de novo a sua terra, sem dívidas, como Adão e Eva quando foram criados. Tudo limpinho, vamos começar outra vez do início. E a terra a retomar aos seus donos primitivos. Portanto, o que é que acontecia? Isto é muito interessante, esta economia divina. As pessoas nunca estavam a vender uma terra. O que é que elas estavam a vender quando vendiam? Um número de colheitas. Se eu vendia a terra a 49 anos do próximo jubileu, o preço era 1, porque a terra iria valer 49 colheitas. Se eu vendia a terra há 2 anos do jubileu, tinha de fazer outro preço, porque era só 2 colheitas, porque ao fim desse tempo voltava tudo ao início. Deus era muito claro nisto. Na lei aparece lá muito claro. A terra pertence-me a mim. Vocês só estão a vender colheitas. Eu é que sou o dono da terra. Imaginem a revolução social que aconteceria no mundo se nós levássemos a sério esta lei do jubileu, não é? Portanto, esta lei de Deus implicava sempre esta possibilidade de alguém resgatar, mesmo que sem ser o jubileu, mas pelo menos no dia do jubileu ficavam todos livres. Então, em relação aos escravos, Deus continua a ser muito claro, cuidado, os escravos têm de ser libertados ao fim de 6 anos e se não forem libertados ao fim de 6 anos, vão ser libertados quando chegar o jubileu. E Deus não quer que ninguém seja escravo. Às vezes as pessoas perguntam como é que Deus permitiu a escravatura. Deus tolerou-a e foi colocando tantas leis que ela naturalmente teve de terminar. Não existia, portanto, uma classe permanente de escravos em Israel. A escravatura era temporal. Ao fim de 6 anos tinham de ser libertados. E depois também havia muitas normas. Isto a gente vai ver ao Talmud e aos Midrash e a outros textos hebraicos. As normas que havia, inclusive, haviam dito que quem quer que adquira um escravo hebreu está a adquirir um senhor para si mesmo. Porque havia tanta coisa que o senhor tinha de fazer para o seu escravo. Por exemplo, o escravo, atenção a isto, nunca podia ser obrigado a lavar os pés do seu senhor. Ok? Isto era uma obrigação. O escravo não podia se descer tão baixo que fosse lavar os pés do seu amo. O jubileu começava com esta grande festa do Yom Kippur, que é o dia das expiações. Quando se ouvia o toque do shofar, aquele toque magnífico que vocês ouviram, e que de facto aquilo acordava a alma das pessoas. Atenção, estamos a entrar no grande dia das expiações. E que dia é este? É quando começa o Ano Novo Judaico. O povo todo, hoje como na altura, o que é que eles fazem? Têm um dia inteiro de jejum e de confissão dos seus pecados. E confessam em voz alta, com aquele ritmo judaico que eles têm de oração. Confessam os pecados em voz alta. E toda a nação, com os rabinos a ajudar, vão confessando os pecados da nação em voz alta. Um dia inteirinho que eles estão a confessar os pecados. De manhã à noite, estão o dia inteiro a confessar os pecados. E a pedir perdão. E a pedir ao Senhor que tenha compaixão de nós. Era um autêntico exorcismo, não é? Que era feito ali. E nesse dia, o
sumo sacerdote passava para lá da cortina do templo, não é? Rasgava, abria a cortina do templo, entrava no Santo dos Santos, fazia a sua ablação com o sangue e quando voltava, os pecados do povo que tinham sido confessados todo esse dia, estava tudo perdoado. E é aqui que começava, 50 e 50 anos, que começaria o jubileu. Então, passava essa porta santa, estamos a ver aqui o conceito de porta santa, entrar para lá do Santo dos Santos, abrir esta porta e obter o perdão para todo o povo. Então havia aqui um reset da nação. Pronto, estamos todos perdoados, vamos começar um novo ano, começar do zero, começar do novo, não é? Libertar. A libertação do jubileu, então, começava com uma libertação espiritual. Só depois é que vinham as dívidas, os escravos, as terras. Primeiro era a libertação do pecado. Era este exorcismo, não é? De afastar o mal. E nós sabemos como é assim hoje em dia, porque a escravatura e a verdadeira escravidão vem por dentro, não é? Há escravos que podem ser as pessoas mais livres do mundo, como nós vemos nos primeiros mártires cristãos. E há pessoas livres que vivem autêntica escravidão de vícios e de todo o tipo de maldade, não é? Então, o jubileu permitia às pessoas iniciar de novo a sua corrida, iniciar de novo a sua vida. Havia uma regra muito interessante, é que isto aqui aparece, eu ouvi, falei nisto outro dia em Castelo Branco, com o padre Nuno Folgado, que é assim também um entusiasta da Bíblia, então quando começamos assim a conversar, vamos contando muitas coisas, é giro discutir esses assuntos, e ele disse-me, há um rabino do 3º século antes de Cristo que menciona uma parte que parece que pertencia ao Deuteronômio antes do que temos agora, uma versão primitiva do Deuteronômio, em que diz assim, quando o teu escravo for libertado, não o deixes logo sair em liberdade, porque foram muitos anos, certamente, de amizade que se foi construindo. Esta escravidão, assim tão suave, não é? Foram anos de amizade que se foram construindo. Então, antes dele sair em liberdade, durante 10 dias, senta-se contigo à mesa. Coma à tua mesa. Já não como escravo, mas como amigo. Não sei se isso soa alguma coisa. Já não como servo, mas como amigo. Coma à tua mesa, sentada à tua mesa. Só depois disso é que então o deixarás sair em liberdade. Portanto, imaginem esta maravilha da mesa posta que Deus nos coloca, não é? E que faz esta alegria do jubileu. O jubileu restaura, portanto, a liberdade total do ser humano, aquela liberdade primitiva que eles possuíam no início, que Adão e Eva tinham, que foi restaurada com o Êxodo e que finalmente, ciclicamente, cada ser humano tem uma segunda oportunidade de começar. As nossas cartas dos direitos humanos ocidental hoje em dia, tudo isto nasceu aqui com o Gênesis, já não é com o ser humano chamado a ser senhor sobre toda a criação. Imaginem então a alegria do ano jubilar, não é? Nós imaginamos aquelas terras ali à volta de Jerusalém, aqueles caminhos cheios de caravanas a voltar a casa, que alegria de volta a casa, que festa e tal, ao fim de tantos anos. Não. Os historiadores acham que o jubileu nunca aconteceu. Se aconteceu, foi uma ou duas vezes. Poucas vezes os hebreus terão vivido, de facto, o jubileu. Porquê? Bem, porque isto é assim, é muito interessante, estas ideias todas, mas quando estas leis religiosas começam a mexer nos nossos bolsos, não é? Agora devolver a terra, agora libertar o escravo, espera lá, eu posso rezar e fazer essas coisas todas, mas não vou dar a terra de volta, já que estou a viver há tanto tempo. Não é? Não vou perdoar as dívidas, porque é que é de perdoar as dívidas, não é? Quando isto começa a entrar, é preciso que a nação toda seja muito santa, não é? Para obrigar-nos, por assim dizer, a viver santamente, que a nação inteira vivesse profundamente a sua fé. Mas havia uma boa desculpa que Israel tinha para não viver o jubileu. Sabem qual é? Dizia assim, não há hipótese de viver o jubileu porque as nossas 12 tribos não estão reunidas em Israel. Já não temos as 12 tribos em Israel. E não temos porquê. Ora bem, houve apenas 2 reis, quem é que sabe quais foram, que governaram sobre um Israel unido. Um Israel com as 12 tribos juntas. O rei David e o seu filho Salomão. São os 2 reis que governaram, de facto, sobre Israel reunidas, 12 tribos.
A partir de Salomão, o reino de Israel dividiu-se em dois, o reino do norte e o reino do sul. Não é? O reino do sul ficou com as tribos de Judá, viram ali os nomes, Judá e Benjamim, e o reino do norte ficou com as outras tribos todas. E depois houve o exílio da Babilónia, e depois do exílio da Babilónia deixou de se ouvir falar das outras tribos. Israel começou a identificar-se com Judá e Benjamim. As outras tribos deixaram, por assim dizer, de entrar na história e começaram a ser chamadas as tribos perdidas. São as tribos perdidas. Então, hoje Israel continua a não celebrar os seus jubileus. Houve aqui há uns anos a tentativa de vamos finalmente celebrar um jubileu. Já está muita gente a voltar para Israel, mas eles disseram não, ainda não temos as 12 tribos em Israel. Não podemos celebrar um jubileu. Houve alguém que tentou avançar, alguns rabinos, mas depois chegaram à conclusão que não podemos celebrar o jubileu, não temos as 12 tribos em Israel. Então começou a surgir, os profetas foram, ao longo de muitos textos, dizendo quando o Messias chegar, o Messias será o filho de David, irá reinar sobre as 12 tribos. Irá juntar as 12 tribos. E então sim, quando chegar o Messias, vamos celebrar o jubileu. Eu estava na internet à procura de imagens para fazer o PowerPoint, que é a parte mais difícil de fazer para o ensinamento, que me dá mais trabalho. Porque a outra parte é muito divertida, investigar e descobrir, mas depois agora tenho que pôr as imagens aqui apropriadas e estava lá à procura e puxa, assim, já não sabia o que encontrar e escrevi lá assim. Jubileu, portanto, jubileu, judeus de volta a casa, para ver se aparecia uma imagem. E sabem qual foi a primeira imagem que a internet me mostrou? E eu fiz, uou! Eu não tinha lido isto em sítio nenhum, e não li isto ainda em sítio nenhum, para tudo o que diz sobre Jesus, que veio cumprir o jubileu, mas de facto a primeira imagem, então não foi, o imperador, sem saber, proclamou um jubileu. Vá cada um fazer o recenseamento à sua terra. Deus serve-se das pessoas, das boas e das más, dos crentes e dos não crentes, para fazer cumprir a sua vontade. E por isso é que nós não temos de estar com medo do mundo e com medo disto e daquilo. Deus é o Senhor da história. Ele faz tudo acontecer segundo a sua vontade. Não temos de ter medo de nada. Nós cristãos vivemos a esperança. É isso que nos diz o nosso jubileu agora. E aqui está. O imperador, sem saber e contra a sua própria vontade, estava a decretar um jubileu. Maria e José com Jesus dentro dele. Jesus já nos está a dizer, come on, despachem-se, vamos lá, de volta à minha terra. É em Belém, é a minha tribo, é a minha terra. Estão a ver como isto é bonito? É fascinante tudo isto. Pela boca do imperador temos a começar a proclamar um jubileu. Hein? Até as pessoas sem fé nos proclamam a vontade de Deus. E depois, quando Jesus tem 40 dias de vida, vocês sabem onde é que ele foi? Foi ao templo, não é? Entrou no templo que David projetou e que Salomão construiu. Os 2 reis que juntaram as 12 tribos. No templo que lhe pertence por direito. E há aqui um pormenor que eu acho que também descobri outro dia. Este sim, não fui eu, da minha cabeça, que descobri. Este está lá escrito, de facto. Não foi a internet, por acaso, que me deu. Há aqui um pormenor muito interessante. Por alguma razão, o Evangelho nos diz que aquela Ana que lá estava, aquela profetisa que reconheceu Jesus, era, reparem, de uma das tribos perdidas de Israel. O que é que a tribo de Aser está a fazer ali no meio do templo? Esta era daquelas tribos que não se ouvia falar, mas ela está lá. E ela reconhece Jesus. Depois, o Evangelho vai-nos dizer também esta passagem fantástica. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulão e Neftali. 2 tribos perdidas. Se calhar para nós que ouvimos o Evangelho parecem-nos palavras soltas, é ali para os lados da Idanha, do Olevo. Não. São tribos perdidas de Israel. E Jesus vai habitar. Já foi reconhecido por Aser, agora é reconhecido por estas tribos, Zabulão e Neftali. Portanto, o que é que nós estamos? O que é que nos está aqui a acontecer? Estamos a reunir as 12 tribos. E se vocês não foram capazes de me dizer o nome das 12 tribos, são capazes de me dizer o nome dos 12 apóstolos. Mais ou menos. Todos os anos, quando chega a leitura dos 12 apóstolos lá em casa, fazemos o concurso a ver quem é que consegue dizê-los todos sem que se enganar. E mesmo assim, ao fim de tantos anos a ler as leituras,
ainda às vezes faltam a outros. Ora bem, Jesus escolheu 12 apóstolos. Jesus quis nos dizer claramente, eu sou de facto o filho de David, já reuni as 12 tribos de Israel. Com as 12 tribos reunidas, o que é que só me falta fazer? A única coisa que falta fazer é proclamar o jubileu. E então Jesus vai ler, quando entra na sinagoga de Nazaré, vai ler aquela célebre passagem do profeta Isaías que se refere explicitamente ao jubileu. E o que é que se diz nessa passagem? O Espírito está sobre mim para anunciar a boa nova aos pobres. Que boa nova é que os pobres querem ouvir? Que já não têm dívidas a pagar, que não têm de se preocupar, que já não são... A libertar os que estão escravos, restituir a liberdade e proclamar o ano da graça. O ano da graça do Senhor era a definição do jubileu. Jesus está a dizer, o jubileu está aqui. E nós já o sabíamos que estava no momento em que ele foi para Belém para nascer. Não é? É fantástico isto. Então, nós concluímos que, de facto, os judeus nunca celebraram o jubileu e não vão celebrar, porque o jubileu se cumpriu em Jesus. E toda esta passagem e toda esta maravilha que Deus nos dá do jubileu, todas estas leis do jubileu, foram de facto para nós, para nos preparar. E por isso é que é tão importante nós conhecê-las, pegarmos no Levítico 25, lermos aquelas leis do jubileu e pensar, Deus escreveu isto para nós. Hoje, aquelas leis tão antigas foram feitas para nós e para mais ninguém. Reparem, Jesus passou a sua vida inteira libertando os cegos, os coxos, os oprimidos pelo demónio, todos os que são escravos de todo o tipo de escravidão, sobretudo do pecado, que é a maior escravatura, e foi mostrando isso ao longo da sua vida. E, de facto, Ele é o único que nos pode dar, aquele que nos pode ajudar a fazer aquele reset total. Nós sabemos, Jesus é, de facto, aquele que vem como o Go Well, o tal Redentor. Ele é o nosso irmão, da nossa família, encarnou, assumiu a nossa natureza humana para ser, de facto, um de nós, aquele que pode pagar a nossa dívida, ele que não herdou dívida nenhuma, pagou uma dívida que não recebeu, que não herdou. Depois, com a sua morte, o que é que acontece quando Jesus morre? Quando Jesus morre, o véu do templo rasga-se, não é? E temos acesso ao Santo dos Santos. Jesus, com a sua morte, abriu a porta santa. Essa porta santa que é o véu do templo. Podemos todos passar e sermos redimidos. Todo aquele pecado que nós confessamos, o povo de Deus estava um dia inteiro a confessar os pecados e depois rasgava-se o véu, passava-se para o outro lado. Jesus, pela sua morte, faz isso por nós. Abriu-nos, de facto, a porta santa. E vamos nós em peregrinação rumo ao céu, não é? Abriu-nos a porta de casa, o caminho para o céu. Jesus diz-nos mesmo que eu sou a porta, não é? A porta das ovelhas. Reparem, quando nós entramos na igreja hoje, os sacrários, mesmo o sacrário tão pequenino, tem este simbolismo que, se nós não conhecermos tudo isto, não percebemos. Abrimos a porta e dizemos, ei, já abrimos a porta, não precisávamos mais nada. Porque é que ainda temos aqui um véu? Este é o véu que separava o santo do santo dos santos. O hebraico não tem superlativo, santíssimo. Eles dizem santo dos santos. É? Então, o santo do santíssimo, do santo dos santos, são separados por um véu. Por isso é que as portas do sacrário têm este simbolismo, têm este véu. Porquê? Porque do lado de lá está Jesus, está o Santo dos Santos. Abrimos a porta, mas temos ali o símbolo do véu. E este véu que Jesus rasgou ao abrir-nos o seu coração na sua morte na cruz. A carta aos Hebreus vai dizer-nos que Jesus é o sumo sacerdote que passa através do véu do templo no dia das expiações. Então, este dia das expiações, o Yom Kippur, deixa de ser simbólico e passa a ser real. Aconteceu com a morte de Jesus. 1 milénio antes, também Moisés tinha batido na rocha. Bateu na rocha para jorrar água. Não é? Portanto, Jesus vai nos dizer no Evangelho, batei e abrir-se-vos-á. Esta porta santa abre quando nós batemos. Mas Jesus fez mais. Jesus não inaugurou só o jubileu daquele ano. Jesus inaugurou um jubileu permanente.
ao fundar a igreja. Quando fundou a igreja, Jesus inaugurou um jubileu permanente. Fundou-a sobre quem? Sobre as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. É? Simbolicamente, aqui as 12, o Israel reunido, é o novo reino de David. Então, todos os dias nós celebramos o dom do jubileu. Jesus oferece-nos o dom do jubileu em 2 sacramentos. Primeiro, o batismo e a confissão. O nosso batismo não é um ato simbólico. Porque se o nosso batismo for um ato simbólico, então nós podemos fazê-lo quando bem entendermos. Não é? Não dá jeito de fazer agora. Faço daqui a 2 anos ou 3 anos, quando tiver dinheiro, quando puder juntar a família. Não, o batismo não é um ato simbólico. O batismo é real. É exatamente, quando nós estamos a olhar para uma criança a ser batizada, nós não vemos nada, já vemos muito, que é tão lindo, não é? É tão fofo. Mas é isso, é fofinho. Não vemos nada para além do que é fofo, não é? Mas não é só fofo o que está ali a acontecer. Há ali uma batalha entre Deus e Satanás. E Satanás sai totalmente derrotado por esta água que é derramada na cabeça da criança. O que é que está a acontecer? Está a haver uma libertação total desta criança, do pecado original, da sua herança, de dívidas que a nossa espécie humana vai acumulando. Tudo isto é libertado. Aquele ser humano pode começar de novo, e está a começar de novo, se for batizado, como a Igreja sugere nas primeiras semanas da sua vida, não é? Portanto, este ser humano está de novo, agora a começar do início, com liberdade total. Temos um outro sacramento poderosíssimo, que é a confissão dos pecados. Bem, se a confissão em Israel era de facto um ato poderosíssimo, imaginemos aquele povo todo a confessar os seus pecados. E se vocês virem vídeos, que eu gosto muito de ver os vídeos atual de todas estas cerimónias, é de facto impressionante ver as pessoas a confessar os seus pecados em voz alta. Se isto de facto é poderoso, porque é, e Deus ouve e Deus escuta, quanto mais a nossa confissão sacramental o é. E é engraçado, de todos os sacramentos, digam lá, qual é que parece assim menos interessante, não é? É a confissão. As pessoas não se vestem bonito para ir à confissão. Entramos numa igreja, às vezes está assim até em penumbra, ao fim do dia, horas pouco convincentes. Não chamamos toda a gente para ir à confissão, não acendemos as luzes, até está tudo meio escuro. Às vezes estamos ali à espera, por exemplo, quando vamos confessar a Fátima, estamos lá em baixo, não é? A única coisa que acontece de 5 em 5 minutos é mexermos um bocadinho mais na fila, não é? Não é propriamente um sacramento, uou, fantástico, eu acho isto impressionante. Não, é assim uma coisa muito, assim, um bocadito fracota, não é? E, no entanto, se há sacramento poderoso é este. Deus é assim, Deus é muito engraçado. Ainda às vezes eu falo com o Niles, Deus tem de facto formas de agir muito engraçadas. Tudo aquilo que nós achamos de pompa e circunstância e tudo, Deus não liga nenhuma. E as coisas que são menos notáveis, as coisas que Deus dá-lhes um valor tão grande. E então, na confissão, se nós tivéssemos os nossos olhos espirituais acordados, abertos, nós veríamos os demónios a fugir aos gritos dali. Ia ser uma visão magnífica, ali uma batalha entre anjos e demónios. E nós ali a assistir a um espetáculo fantástico. Que belas batalhas se travam ali nos confessionários. São os escravos que saem em liberdade. É o jubileu. E é o jubileu permanente que acontece no confessionário. Reparem, claro que a confissão só é válida se eu também for capaz de oferecer o perdão aos outros. Ou seja, eu celebro um jubileu na minha vida quando também sou capaz de oferecer este jubileu aos outros. Jesus contou várias parábolas sobre isto. Reparem, nesta resposta, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devo perdoar ao meu irmão, 7 vezes. E Jesus diz, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O que é 70 vezes 7? É o ano jubilar. Ou seja, o perdão é um jubileu que nós oferecemos aos outros também. E agora queria falar-vos deste dom fantástico que nós ouvimos falar e que é a indulgência. Ouvimos falar que no ano jubilar recebemos a indulgência.
E às vezes há muita complicação sobre isto. E o conceito de indulgência é um conceito muito simples. Então agora ali para os mais novos também perceber um bocadinho, está bem? Eu sei que às vezes vocês fazem assim um zoom out e tal, mas é natural, mas agora vamos tentar perceber isto aqui muito bem. Ora, vamos imaginar o Daniel, com 6 anos, entra na sala de patins, como que ele agora lá em casa só anda de patins, não é? Não anda de mais nada. Entra na sala em alta velocidade de patins e vai a tanta velocidade, como agora tirou os travões dos patins, vai contra o candeeiro vai contra a televisão vai contra a mesa e cai tudo para o chão e parte-se tudo e fica uma grande quincalharia por ali, vidros partidos em todo lado. E o Daniel o que é que faz? Desata a chorar, não é? Pronto. Desata a chorar. E nós vamos a correr, vê lá, não te aleijaste, não, está tudo bem, pronto. Está tudo bem? Não, está tudo mal. Não é? Oh mãe, desculpa, foi sem querer, eu não fiz propósito. Está bem, estás mais que perdoado, não há problema nenhum. Está tudo perdoado, não há mais pecado, está tudo perdoado. Mas convenhamos, o perdão não ajuda a pôr aquilo tudo no sítio, pois não? Pois, perdoado está, só que aquilo está um desastre total. Está um desastre total, estão coisas partidas, estão coisas estragadas. Está tudo numa grande confusão. Quando nós dizemos que vamos confessar-nos e que Deus perdoa, pois perdoa, está tudo perdoado. Mas se calhar a nossa vida está tão confusa como estava antes. E se calhar há consequências do nosso pecado que só com muito esforço nosso é que vão ser resolvidas. Eu estou a imaginar o Daniel a esforçar-se muito, a apanhar os vidros todos do chão e tudo o que está. Acham que vai conseguir? Por muito que ele se esforce. Não vai. Ele vai fazer um esforço enorme. Vai dizer, mamãe, eu vou ajudar. Isto quando estivesse nos seus dias bons, claro. Mas eu vou ajudar, eu vou fazer isto tudo. E eu dizia assim, ok, Daniel, vamos fazer assim. Tu podes estar aqui os próximos anos todos seguidos a tentar pôr isto no sítio e mesmo assim não vai resultar. Mas podemos fazer assim, olha, eu quero ver a tua boa vontade. Vamos fazer assim, olha, tu apanhas aquele livrinho que ali ficou caído? Sim, pronto, põe aquele livrinho no sítio. Olha, podes apanhar aquele ursinho que foi apanhado ali no meio dos vidros, pronto. Apanha também aquilo assim devagarinho, põe no sítio, pronto. Ótimo. Então agora sai daqui, afasta-te rapidamente e o mais longe possível, eu faço o resto. Ok? Chama-se a isto a indulgência. Ou seja, nós pecamos, Deus perdoa-nos sempre que nos confessamos completamente, esqueceu o nosso pecado. O nosso pecado não existe mais. Existe a nossa memória, não existe mais na memória de Deus. É isto que Ele faz. Que é difícil nós compreendermos. Mas aquelas consequências todas do nosso pecado, que pode uma vida inteira de penitência, os nossos sofrimentos entregues, tudo aquilo que nós vamos fazendo, pode de facto, com a graça de Deus, resolver. Ou então temos no purgatório o resto do tempo para satisfazer tudo isto. É aí que temos o purgatório. O purgatório não tem a ver com os pecados que não foram... Os pecados já estão perdoados, mas de facto há tanta coisa para ajeitar na nossa alma. Tanta coisa para pôr no sítio que o nosso pecado destruiu. Ou então, Deus pode fazer uma coisa muito simples. Pode dizer, descansa, eu faço isto. Tu mostras-me a tua boa vontade e o resto eu faço de uma só vez. E porquê que Deus pode fazer isto? Pode, porque é Deus. Mas Deus não gosta de fazer passos de mágica. Mas Deus tem à sua disposição um banco espiritual, de graças, que pode pôr, não é? Com que pode comprar um novo candeeiro, um novo sofá. Pode. Porquê? Porque a morte de Jesus na cruz são mais graças do que alguma vez são necessárias na terra. Todo o mal que nós vemos acontecer à nossa volta, a morte de Jesus na cruz é infinitamente mais poderosa. E às vezes os cristãos parece que não acreditam nisto. Não há mal nenhum que seja mais poderoso que a morte de Jesus na cruz. Portanto, todas essas graças que Deus tem disponíveis para nós, Ele pode nos oferecer de um momento para o outro e decide fazê-lo. De facto, a Igreja diz-nos que Ele faz isto com o dom das indulgências. Então, quais são essas... O que é que Deus nos permite? O que é que Deus nos pede? Que tenhamos uma comunhão eucarística, que tenhamos confessado os nossos pecados, mais ou menos 20 dias, antes ou depois, não é? Agora no ano jubilar, que rezemos pelas intenções do Papa. Porquê?
para mostrar que estamos unidos à Igreja, que não somos cismáticos, que não temos as nossas ideias do que é ser católico, que somos católicos em união com a Igreja e que não tenhamos, obviamente, apego ao pecado. Se eu fiz os estragos todos, mas não estou arrependido, pois Deus não está aqui a brincar comigo, não é? E depois, quais são os tais gestos que Deus nos pede? Olha, pronto. Então, a única coisa que eu quero é que tu me mostres alguma coisa, alguma boa vontade da tua parte. Então, podem ser infinitos, reparem, são tantos que Deus nos dá. Rezar o terço em família oferece-nos esta possibilidade de indulgência, não é? E tudo o que ali está, e muitas outras coisas. Abster-nos das redes sociais durante um dia, por exemplo, não é? Coisas que são possíveis. Deus nunca nos pede, ouçam todos muito bem, algo demasiado difícil ou impossível para nós, nunca. O que Ele nos pede é alguma coisa que vem sempre, é sempre acessível a nós, está bem? E depois, Ele faz o resto. É isto que é a indulgência. Claro que podemos obter indulgência para nós ou para familiares que tenham falecido, amigos, pessoas que estão no purgatório, que já morreram, porque eles não podem fazer nada por eles. Quando estamos no purgatório, acabou o tempo de agirmos, de escolhermos, de fazermos, acabou o nosso mérito, estamos dependentes da graça de Deus, da boa vontade de Deus. Então nós podemos oferecer uma indulgência por dia em favor das almas do purgatório. E dizemos a Deus, então, com todas estas condições, que isto seja para repor rapidamente tudo de bem que essa pessoa, não é? O meu pai, o meu avô, o meu irmão, não é? Porque já faleceu, ou aquele meu amigo, ou, em geral, qualquer uma do purgatório. Às vezes as pessoas dizem, então e se essa alma já foi para o céu? Se preocupem que Deus não desperdiça orações. Nós é que desperdiçamos as coisas. Deus não desperdiça, não se preocupem com isso. Ok? Mas há ainda um outro dom. E lembram-se daquela história que escravos libertados ficavam em casa do seu amo, antes de saírem em liberdade, sentavam-se à mesa com ele. Jesus passou a vida a sentar-se à mesa com os pecadores. Jesus estava a celebrar o jubileu. Então sentava-se à mesa, ainda agora ouvimos ontem a leitura, não foi? Com Levi, com todos os pecadores, sentava-se à mesa com os pecadores a celebrar o jubileu. E, finalmente, chegou aquele dia, na última ceia, em que Jesus diz aos seus amigos, Ele lava-lhes os pés, nem os escravos eram obrigados a isto, lava-lhes os pés e diz, já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Vocês estão livres, aproveitem, vivam a vida, saiam em liberdade. E é isto que vai acontecer. Cada vez que celebramos a Eucaristia, celebramos o jubileu. Jesus vai nos dizer, vinde a mim, vós todos que andais oprimidos, que tendes esse peso todo às costas, e eu vos alivio. Eu vos liberto de todos os jugos pesados que tendes em vós. Para além, e estou a chegar ao fim, os jovens foram aqui uns valentes, para além do jubileu, da indulgência, o ano jubilar privilegia a peregrinação, não é? A peregrinação. E então, porquê é que nós peregrinamos a Roma ou à Terra Santa? Naturalmente, porque a casa, não é? Os escravos eram libertados e para onde iam? De volta à sua terra, de volta à sua casa. Roma e a Terra Santa são para nós a casa dos cristãos, a casa do povo de Deus. Por isso é que a peregrinação mãe é este regresso à Terra Santa, não é? Hoje à tarde vamos ver outras maneiras de a concretizar. Reparem que na carta aos Hebreus vem o famoso Hall of Fame, não é? A Galeria dos Famosos, o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Se vocês não o conhecem, leiam, não vale a pena. O capítulo 11 da carta aos Hebreus conta todos, desde o início, todos aqueles que seguiram a Deus, tiveram a fé para se porem a caminho. E diz lá que caminharam rumo a uma terra que não conheciam, não sabiam qual era. Mas caminharam na esperança, porque Deus lhes prometia uma pátria melhor. Ora, nós, que somos cristãos, sabemos que terra é esta. Jesus abriu-nos o céu. Com a sua ascensão, abriu-nos a porta de casa. A porta do céu, a porta santa foi escancarada. E o que é que Jesus faz no Sábado Santo? Não sei se vocês sabem isso. Mas aqui é de novo como na confissão. Está tudo tão tranquilo, não é? No Sábado Santo está tudo em silêncio. Está tudo caladinho, cá em cima. Mas no mundo dos mortos, Jesus desceu, é isto que nós dizemos no credo, desceu ao mundo dos mortos e foi libertar todos, desde Adão e Eva. Adão e Eva, os nossos pais são santos, está bem? Adão e Eva não estão no inferno, Adão e Eva são santos. A Igreja considera-os
que eles se converteram, não é? E que são santos, são os primeiros a ser libertados, e todos os seus filhos, até Jesus, todos aqueles que viveram antes de Jesus, Jesus foi lá ter com eles e trouxe-os pela mão. São José, seu pai, não é? Todos eles trouxe-os pela mão e levou-os ao céu. O céu de repente ficou cheio. Cheio. O céu ficou cheio de gente. Está cheio de gente, como nós vemos no Apocalipse. Está bem? E então, essa foi a grande peregrinação. Todo o povo de Deus, desde a antiguidade, a entrar no céu. Agora somos nós, a partir do momento em que Jesus encarnou, nós sabemos para onde caminhamos. Nós sabemos que sim, que vamos caminhar rumo ao céu. Esta citação que aqui está foi o Papa Francisco, na sua mensagem de Quaresma, que citou. Eu achei tão bonito, não é? Jesus uniu o seu destino ao nosso. Então, a história da Terra é a história do céu. Deus e o homem estão unidos num único destino. Então, minha gente, quando o Papa, em nome de Deus, declara que um ano é santo, não há Trump ou Putin ou Hamas ou o que for que se lhe possa opor. Não precisamos ter medo de nada. Deus e não o demónio conduzem a história. Quem conduz a história, metam isto na cabeça, é Deus. Não é o demónio. O demónio já foi derrotado na cruz. Não tínhamos medo. Estamos a viver um ano jubilar, não há nada que nos possa afligir. Não vivamos com medo, ok? Vamos viver em grande alegria este ano jubilar. Vamos dar graças a Deus e escutar no nosso coração aquele som do chofar. Talvez hoje tenhamos a sorte de escutar aí ao longo do dia. Que eu tenho aqui os meus planos, vamos lá ver. Vamos tentar escutar o som do chofar ao longo do dia também. Escutar este sopro de Deus que me diz: tu estás livre. Tu estás livre. Vamos, põe-te a caminho de regresso a casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.